Que loucura essas últimas semanas. Parece que todo o universo está conspirando para escancarar a podridão desse governo. Um escândalo após o outro. Na verdade, são vários escândalos acontecendo simultaneamente agora. Mas um que eu quero falar nesse vídeo, que chamou bastante atenção, é como ficou escancarado o verdadeiro gabinete do ódio do Lula, governado, gerido por Paulo Pimenta, pelo novo secretário da comunicação, que foi o cara que fez a campanha para o Hugo Chávez, com reuniões semanais, participação de influenciadores e a determinação de quem eles deveriam atacar e qual desinformação deveria ser divulgada, críticas à imprensa, exatamente o que o Alexandre de Moraes e a imprensa falou que a direita fazia, mas nunca encontraram nenhuma evidência. Nem sequer uma evidência de um grupo do WhatsApp ou de uma reunião feita pela equipe do Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Nada, zero. Nem transferência de valores de dinheiro público, absolutamente nada. No caso do Lula, tá aí, eles admitiram que fazem essas reuniões e agora nós temos alguns membros do grupo do Gabinete do Ódio vindo à tona falando como que funcionou a campanha do Lula. Essa mulher aqui, o nome dela é Denise, participou de um Space na plataforma X e ela falou a verdade como que funcionava o Gabinete do Ódio no período eleitoral, que na época era chefiado por André Janones. André Janones é aquele que confessou a rachadinha, mas graças a uma proteção do PT e do Guilherme Boulos não vai perder o seu mandato e basicamente o PT liberou a rachadinha no Congresso. Olha o que ela fala. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news que nem eram tão fakes assim. As fake news que nem eram tão fakes assim. Aqui ela admite que o Janones organizou um esquema de divulgar mentiras, fake news contra o Bolsonaro, amando, né, ele que governou, ele que organizou a campanha digital do PT, inclusive fez lives com Lula, hein? Sim, né, mas em desmentir as narrativas da esquerda, eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. Porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada. Uma leitura enviesada. Ela vai dar um exemplo. De alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Aqui ela fala com uma admiração pelo Janones, né? Mas o que ela tá falando nesse vídeo? Que ela não tá aguentando, eles estão cansados. Por quê? Defender esse governo tá ficando muito difícil. São muitos escândalos. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Então havia um comando durante a campanha para disseminar mentiras e fake news contra Bolsonaro e seus aliados para eleger o maior criminoso da história do Brasil. Eu faço uma pergunta. O Janones será incluído no inquérito das fake news, Alexandre de Moraes? Essas pessoas, haverá alguma investigação para apurar o que realmente aconteceu ali com o verdadeiro gabinete do ódio? Porque, gente, todas as narrativas dos últimos 5 anos, nada foi comprovado. Do lado da esquerda, já está escancarado. Tem gente admitindo que fez parte do grupo. Você nunca viu ninguém, nunca houve da direita isso. Mas tem gente da esquerda admitindo que tinha esse grupo de disseminação de fake news. Tem a confirmação da própria SECOM do Lula, dizendo que eles fazem reuniões semanais sim, para pautar os comunicadores, que é justamente o que se acusava o Bolsonaro de fazer, mas nunca conseguiram provar. Assim, é muito escancarado a forma como a perseguição se instaurou no Brasil apenas para um lado do espectro político. Apenas para a direita. E aí esse tipo de discurso e as evidências que vieram à tona recentemente deveriam ser o bastantes para acabar de uma vez por todas, encerrar o tal inquérito das milícias digitais, inquérito das fake news, sendo que está comprovado agora que milícia digital e gabinete do ódio são e sempre foram da esquerda. Mas esse é o Brasil que a gente vive. A gente tem que aceitar
um dia todas essas pessoas que estão usando da sua autoridade para infringir as leis e acabar com a liberdade de expressão no Brasil e perseguir a direita, todas vão pagar na justiça. Todas elas vão pagar na justiça. Eu tenho que fazer uma confissão agora, uma admissão. Eu não consigo impedir ou deixar de sentir um prazer, uma satisfação, uma alegria enorme no meu coração sempre que eu vejo os militantes da Globo com aquela cara de tristeza, aquela voz penosa, sofrida ao ver a decadência desse governo. Ou melhor, por não conseguirem mais esconder a podridão e a decadência desse governo. Sequência de derrotas nas últimas semanas. Derrotas retumbantes, assim, que eles achavam que jamais perderiam certas batalhas. E ontem foi uma outra gigantesca derrota quando conseguimos aprovar a urgência do projeto que equipara o aborto ao assassinato. Salvando assim, potencialmente salvando assim a vida de milhões de crianças que virão a nascer no nosso país. E aí, a Globo chega no momento que ela nem os seus jornalistas conseguem mais esconder o fato. E ontem uma jornalista disse que esse governo está de joelhos diante da oposição. Realmente, teve um momento que eu achei que não haveria oposição por causa da perseguição. Mas, mesmo com a perseguição, mesmo com essa ditadura do judiciário, mesmo com a tentativa de criminalizar a direita, a oposição direita está dando um show. Assista isso aqui. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o governo tinha tentado... O José Guimarães é aquele do dinheiro na cueca, tá? Só para ficar bem claro, mas vamos lá. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o governo tinha tentado segurar pelo menos a urgência desse debate, e ele falou: isso não é tema de governo. E eu parto daí para dizer que esse é um governo de esquerda. Lula, por mais que tenha sido eleito por uma coalizão de centro-esquerda, ele vem de um partido de esquerda, é um governo, e os governos anteriores do PT sempre foram governos que defenderam a vida, mas neste momento o governo não quer entrar nessa saia justa, né? Aqui ela admite que o governo do PT, o governo de esquerda, é um governo a favor do aborto, ou seja, ela já admite claramente, a esquerda é a favor do aborto. Essa dificuldade que é debater toda essa agenda de costumes, essa agenda moral. E que a agenda de costumes, a agenda moral é uma agenda da direita. Isso são mensagens que ela nem percebe que ela está passando. Por isso o governo está de joelhos frente a uma oposição. O governo está de joelhos frente a uma oposição. E por isso o governo está de joelhos frente a uma oposição que está passando essa boiada que você fala. Porque a oposição já percebeu que nas redes sociais a esquerda não consegue explicar esse assunto, não. Por isso eles querem censurar as redes sociais. Não vai debater, e que o governo não quer entrar nessa discussão em ano de eleição. A gente teve... Porque a maioria do povo brasileiro é a favor da vida desde a concepção, a maioria do povo brasileiro é contra o aborto, então a esquerda, nesse momento, pensando em fazer prefeitos, prefere ficar de fora, e também porque não queriam levar mais uma derrota. Ministra de Direitos Humanos votando para derrubar o veto da saidinha. Mais uma vez mostrando que a esquerda é a favor de liberar presos, de soltar condenados. Entende? Do presidente Lula. E ela é do PT, entende? Por quê? Porque esse ano tem eleição. Então, não se consegue vencer nas redes sociais um debate que precisa ser feito pela sociedade. Você vai... O debate já foi feito pela sociedade. A ampla maioria do povo brasileiro é contra o aborto. Talvez é um dos poucos casos onde há uma congruência de todos do espectro político brasileiro contra, mas a imprensa e a Globo não. A Globo vai batalhar para liberar o aborto. Colocar uma mulher vítima de estupro mais tempo na cadeia que o seu estuprador... Todas as vezes que a gente tenta aumentar a pena para estuprador, a esquerda tenta impedir. Olha o tanto que esse povo é maquiavélico, né? Uma desonestidade intelectual. Inclusive, quando a gente tenta fazer castração química para estuprador, a esquerda tenta impedir. A esquerda quer que estuprador possa sair nas saidinhas e estuprar novamente. A direita quer manter o estuprador preso. Então, olha como é que funciona a cabeça das pessoas. Eles impedem que criminosos sejam presos, e aí quando a gente passa uma lei que equipara aborto ao homicídio, eles reclamam porque esses criminosos não ficam presos igual a pessoa que comete o aborto. Então, vamos, eu tô dentro.
Então, todos estamos a favor de aumentar penas para estuprador. Ninguém está falando em ser a favor do aborto, mas o Estado precisa usar suas armas para explicar, para evitar que a gravidez ocorra, para proteger a criança, a mulher. Hoje eu... Sim, vamos proteger a criança e a mulher, sabe como? Prendendo o estuprador por 30 anos. Mas vocês não deixam que isso aconteça. Agora, o engraçado é que no caso de estupro, o aborto pode continuar acontecendo até a 22ª semana, como está previsto na lei. O que acontece é que após a 22ª semana, gente, que já são 5 meses, mais de 5 meses, aí não pode mais. Porque ali já tem uma pessoa que, se sair do útero da mãe, pode vir a sobreviver. É isso. Olha como eles deturpam as coisas. É de uma... Sinceramente, olha isso aqui. É de uma maldade, esse pessoal. É de uma perversidade. Que é de doer o coração saber que milhões de pessoas do nosso país se informam com isso aqui. Essas pessoas estão fazendo fake news descaradamente, usando a maior emissora do Brasil, e não tem problema nenhum. Porque é a fake news do bem e a fake news democrática. Aprovamos a urgência, vamos aprovar o mérito, não vamos desistir, porque nós vamos salvar todas as crianças do nosso país, sejam elas qualquer origem, mas elas são inocentes. Um crime não justifica outro crime. Agora, a desonestidade desse pessoal é impressionante. Concordo com o Salles, é isso aí, a gente começa a filtrar quem está nisso há muito tempo, né? Eu hoje na minha live fechada para os meus apoiadores mostrei aqui atrás os livros. Estou há 25 anos defendendo esse troço, então me cansa, para ser muito sincero, Brown, me cansa até o grau de picuinha, de intriga que é produzido dentro da direita, né? E aí tem que separar, tem gente que tem interesses pessoais, eleitorais, partidários, não sei, e é do jogo, mas eu gosto muito da metáfora que meu amigo, nosso amigo, né, Salles, também nessa luta há muito tempo e que diverge de mim em várias pautas, porque é um liberal muito mais libertário e eu escrevi todo um livro para explicar por que eu me tornei mais conservador, que é o Hélio Beltrão, que fala do time de futebol. Tem espaço para zagueiro, tem espaço para lateral, para meio campo. O que não dá para fazer é o que faz a garotada de 6 anos. Eu fui esse final de semana no aniversário do meu filho, né, teve futebol, e todos eles de 6 anos correm atrás da bola. E aí depois fica todo mundo gritando, né? Não tem nenhuma noção de posição, de espaço, de estratégia. Então, veja, o Marco Antônio Costa, que foi um dos que promoveram, foi acusado hoje de interesse de se candidatar em 2023 à presidência, em 2026. Não tem nada disso na mesa. Ele tem críticas, ele já fez na minha casa, e nós já discutimos sobre isso. Ele faz críticas muito contundentes, às vezes, ao presidente Bolsonaro. E eu já falei isso para ele, cara, é fácil ficar na Torre de Marfim, é muito mais difícil estar lá. A experiência que o Salles teve como secretário, trabalhando para o governo Alckmin, que quem mudou foi o Alckmin, né? O Alckmin era o mais conservador dos tucanos, né? O ladrão quer voltar à cena do crime. Hoje ele voltou junto com o ladrão. Então quem mudou foi o Alckmin, né? Não pode condenar o Salles por isso. Então falta um pouco de senso de prioridades, de foco em resultado. Eu acho que foi fora do tom a crítica que fez o Carlos Bolsonaro, o próprio Weingarten. É meu amigo também, eu gosto dele, admiro, mas foi fora do tom, foi paranoico, foi enxergando estratégia de direita limpinha e tudo em lugar onde não existe. Veja, se o Jair Bolsonaro, se a família não podem, nesse momento, fazer uma manifestação, porque só eles têm multidão atrás, isso tem que ser dito. Liderança, o símbolo popular no Brasil hoje, à direita, só tem Jair. Então, se eles não podem convocar uma manifestação pedindo especificamente a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, e não pode mesmo, né, pelo visto, tem a espada de ser preso a qualquer momento na cabeça. Deixa os outros fazerem. Tem atacante, tem zagueiro, tem lateral, deixa os outros. A Ludmila Lins Grilo, o Paulo Figueiredo gravaram um vídeo convocando, a Carla Zambelli está lá. Não são pessoas que estão jogando contra o Bolsonaro ou contra o Brasil. E aqui tem que fazer uma distinção, né? Nós estamos pelo Brasil, tem gente presa. Felipe Martins está preso, Daniel Silveira está preso, tem uma moça, mãe de 2 filhos de 6 e 9 anos, está presa há 1 ano e 2 meses, sem denúncia formal. Então, vamos parar, tem prioridades. Eu estou sem passaporte, eu estou sem conta bancária, eu estou censurado.
tem prioridades acima de picuinha eleitoral ou de quem é a direita limpa. O Marcel Van Hatten já foi crítico, bem crítico ao Bolsonaro. O Marcel Van Hatten hoje é uma das principais vozes contra os abusos do ministro Alexandre. Então ele é o quê? Ele é um adversário ou ele é um aliado? O único que eu não aceito virar aliado de ocasião é o MBL. Isso aí a gente já sabe que eles são desprovidos de caráter e de princípio e são oportunistas. O Paulo Figueiredo é mais elástico. Ele acha que até hoje, se a turminha do MBL quiser simular que voltou a ser antipetista, aceita na nossa trincheira. Eu não aceito. E MBL eu não aceito na minha trincheira, não. Agora, pelo amor de Deus, vamos criar caso com o Marcel Van Hatten, com o Marco Antônio Costa, com a Ludmilla, com a Carla Zambelli. Pelo amor de Deus, o inimigo é outro, né, gente? O inimigo é outro. Ser ou não bolsonarista? That's the question, Tarcísio. Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma alegria participar desse evento aqui, desse Fórum Esfera, que já é tão tradicional. Importante locus de debate de ideias. Prazer estar com o William Vac, com o meu grande amigo Rubens Ometo. Eu digo que o Rubens é o Mauá dos tempos modernos, com uma diferença: o Mauá quebrou e o Rubens não vai quebrar, né? Pelo contrário. Com o meu grande presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, e com o meu grande amigo Alexandre Silveira, nosso ministro de Minas e Energia. A primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, eu sou liberal e acredito num Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal, vamos continuar acreditando na educação gratuita, de qualidade. Tarcísio, a provocação do Estadão a você ser bolsonarista é muito simples. É a seguinte: como conquistar um eleitorado de centro fazendo parte de uma corrente política que está na atenção das autoridades, sobretudo da Polícia Federal? Não, olha, não vejo problema nenhum. Eu não vejo por que a gente está na atenção da Polícia Federal, por que essa corrente está na atenção da Polícia Federal. Veja, o que aconteceu no período que o Bolsonaro teve presidente. A gente enfrentou uma pandemia, entregou um Brasil crescendo, entregou um Brasil gerando emprego, entregou um Brasil com déficit em queda, entregou um Brasil que teve pela primeira vez redução de custos administrativos desde a Constituição de 88, teve apreço fiscal, o Brasil foi entregue com superávit. Enfim, reformas estruturantes têm sido feitas desde 2016 e essa trajetória não se encerrou de 2019 a 2022. E o que a gente acredita? No Brasil próspero, no Brasil pujante, no Brasil democrático, no Brasil que vai ser um grande exemplo na América Latina e no mundo todo. Ou seja, um país que tem muito potencial. Um Brasil que vai ser líder na transição energética, é isso que vai acontecer. Então, um Brasil que tem, sim, uma aliança com o futuro, com a prosperidade, e a gente vai trabalhar para isso. Vamos lá para mais análise com o Rodrigo Constantino, com o Ricardo Salles. Ô Consta, talvez o Tarcísio se encaixe nesse tipo de personagem que você estava falando no comentário anterior, né? De alguém que está junto com o ex-presidente Bolsonaro, mas que às vezes é acusado de não ser um aliado à altura, de ter um comportamento errático ou que não deveria agir da forma como deveria. Gostou, diante dessa cobrança que havia em torno dele, gostou dessa resposta que ele deu, desse posicionamento nesse evento do final de semana, Consta? Dessa sim, e em várias outras ocasiões eu não gostei da resposta, é uma no cravo, uma na ferradura, mas a visão que eu tenho do governador Tarcísio é a seguinte: ele era um tecnocrata, ele era um cara, ele andou elogiando até a Dilma, falou, não tem nada para falar mal, só destruiu o Brasil, mas foi chefe, né, dele. O Bolsonaro lhe deu um ministério, e com autonomia, e ele é muito grato por isso, ele já várias vezes demonstrou isso, ele é leal, ele é grato. Agora, ele não é um conservador em termos de formação intelectual e tudo, embasamento, que entenda a importância de uma guerra cultural, ele não é a praia dele, ele é um gestor, um tecnocrata, né? Foi um bom funcionário até no governo Dilma, foi um bom ministro no governo Bolsonaro, porque teve autonomia e o governo todo estava alinhado com essa visão de eficiência, de coisa, de seriedade na coisa pública e mais voltada para o mercado, né? E está sendo um governador eficiente.
nas coisas que tem que ser. A polícia está fazendo o seu trabalho, está sendo atacado por isso. Nessa fala dele, os militantes petistas disfarçados de jornalistas, como Kennedy Alencar, falaram, será que o Tarcísio não sabe que há uma diferença entre ser bolsonarista e ser de direita ou liberal? Bolsonarista é fascista. Quer dizer, eles vão tentar criar de novo a estratégia das tesouras, a direita permitida, tem que ser alguém que faz aceno para o sistema e rechaça o Bolsonaro. O Tarcísio já mostrou que está disposto, na primeira parte, a ceder. Já elogiou o STF como guardião da Constituição, não quer, já riu de piada do Lula, já disse que não tem nada para falar da Dilma. Ele está disposto a jogar esse jogo, né, por pragmatismo, sei lá. Ele não está disposto a abandonar o Bolsonaro. Por lealdade, por sei lá o quê, por entender que se ele fizer isso pode ser suicídio político, que aí ele vira um tucano. Né? Então, é como eu enxergo isso, Brown. Eu gosto do Tarcísio, acho que ele é eficiente, só não acho que ele é um representante da direita, um líder do movimento conservador no Brasil, porque ele não é. Isso ele não é. E você, Salles, qual a sua leitura sobre esses gestos todos do Tarcísio? Eu nem sei por que essa frase se tornou tão polêmica, né? O que ele falou ali, falou só coisas de muita razoabilidade, falou coisas muito corretas, que de fato refletem em grande medida o que foi o governo do presidente Bolsonaro e o que é a turma do bolsonarismo. O que o Rodrigo falou é verdade, o Tarcísio tem um perfil pessoal, mas que permite a ele, aqui eu vou fazer até me penitenciar. Eu, quando foi na época da discussão da reforma tributária, que eu votei contra, eu fui um dos que bati de frente lá com ele. E depois, de certa maneira, entendi que ele, na posição que está, como governador do estado mais rico do Brasil, a verdade é que ele é a segunda pessoa mais importante do executivo brasileiro. Em primeiro lugar é o Lula, evidentemente, presidente da República, legítimo ou ilegitimamente, queremos ou não, é o presidente, né? Eu acho, ao contrário do Marçal, eu acho o Lula uma merda, dali não vem nada bom. Mas, enfim, ele é o presidente, portanto é o cara mais importante do Brasil, do ponto de vista executivo. Número 2 é o Tarcísio. Então, ele também está numa posição em que, num estado que tem muita votação de esquerda, numa cidade de São Paulo e tudo mais, então, eu me penitencio, porque eu fui muito duro com ele naquela oportunidade da reforma tributária, que eu repito, votei contra e continuo sendo contra, mas acho que, como o Rodrigo bem colocou, ele está fazendo um bom governo, está administrando as coisas da forma mais eficiente possível, em vários campos, inclusive segurança pública, que é difícil, em várias áreas. Não é fácil, de fato, não é fácil. É preciso dar um voto de confiança e reconhecer que o Brasil tem, de fato, nesse establishment todo, que de certa forma, também quer puxar o tapete do Tarcísio. Né? Eles não quiseram só puxar o tapete do Bolsonaro, eles também não gostariam que fosse o Tarcísio o governador. O pessoal do sistema, que é o pessoal do esquema lá dentro dos cargos. Não é à toa, né, que eu tenho dificuldade para ser candidato a prefeito, o outro tem dificuldade para ser não sei o quê. Né? Quem está no esquema não quer gente de fora do esquema. Então é preciso ter um pouco essa visão pragmática e reconhecer esses méritos, sob pena de a gente ficar batendo nele e ele não conseguir entregar, como ele está entregando bem, muitas coisas do governo. E aí você fala, mas tal coisa eu não gosto. Tá bom, mas se você conversar com o teu irmão, provavelmente você e o seu irmão, que é a pessoa mais próxima de você geneticamente, é o seu irmão. Você vai ter divergências com o seu irmão sobre vários assuntos. Então, menos, né? Menos. Meus amigos, o barco está afundando para o PT. Agora Tebet admite que o governo está encurralado sobre novas receitas. Em 12 de junho de 2024, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que as alternativas do governo para aumentar a arrecadação estão se esgotando. Ela endossou a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não existe um plano B para compensar a desoneração da folha de salários das empresas e municípios, sem alterações nos créditos dos PIS/COFINS. O ministro Haddad falou: acho que só reforçaria ao mercado. Não tem plano B em relação à desoneração. Vamos sentar e conversar. Significa que as fontes de novas receitas estão se esgotando, afirmou Tebet em entrevista à imprensa na Câmara. Antes de falar com jornalistas, Tebet participou de uma audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, onde respondeu a perguntas sobre o equilíbrio das contas públicas. A ministra enfatizou que o esgotamento das fontes de receita representa uma oportunidade para revisar os gastos do governo.
O lado positivo disso é que precisaremos acelerar a análise dos gastos, disse. O mercado tem reagido negativamente à equipe econômica durante a semana, com o dólar atingindo novas altas e o risco país aumentando. Uma das razões para essa mudança foi o impasse em torno das tentativas de alterar as regras do PIS/COFINS. Tebet reiterou o compromisso do governo em zerar o déficit das contas públicas, evitando atingir esse resultado apenas por meio da margem de intervalo estabelecida pelo teto de gastos. Se isso for insuficiente, vamos acionar o gatilho do bloqueio ou do contingenciamento, porque o objetivo desse ano é a meta zero, disse. Além disso, ela ressaltou que a revisão de gastos não é apenas responsabilidade do planejamento e orçamento. O processo deve passar pela Junta de Execução Orçamentária, pelo Presidente e pelo Congresso Nacional. Quanto à medida provisória de compensação, Tebet mencionou que a negociação está sendo liderada pela Fazenda, mas indicou que um acordo deve envolver também os deputados e senadores. Acredito que já deve estar sendo pensado pela excelência da equipe, para buscar alternativas em conjunto. Acredito até que o próprio Congresso Nacional vai sugerir algumas coisas e a Fazenda vai sentar na mesa para negociar, concluiu. Bom, amigos, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e te espero no próximo vídeo.